Deixa eu ver a retrospectiva 2025 do Eurofut. E no futebol europeu, ele será lembrado como o ano em que uma das redenções mais inesperadas aconteceu e várias secas foram finalmente quebradas. Então vem comigo para a tradicional retrospectiva do Eurão. O ano de 2025 começou com o que seria uma das grandes contratações da temporada. A ida de Kvaratskhelia para o PSG, no que todo mundo sabia que foi uma grandiosa ideia. Jogou muito, tá? Ninguém duvidou ou questionou essa transferência. No campeonato espanhol, o ano começava com o Atlético de Madrid na liderança e o Barça em terceiro lugar. Mas o que já poderia indicar uma reviravolta foi o El Clássico logo no começo do ano. Um 5-2 pro Barça para vencer a Supercopa da Espanha com brilhos de Yamal e Rafinha, com o brasileiro nesse momento inclusive surgindo como candidato fortíssimo à bola de ouro. Depois disso, o Barcelona conseguiria uma arrancada muito boa, enquanto na Champions eles estavam lá para cima também como um dos favoritos aí do que era ainda a primeira fase de liga da história da UCL. A liderança era do favoritaço Liverpool, que também estava em primeiro na Premier League. Nesse momento, a saudade do Klopp era zero e o Slot tinha começado a sua passagem por lá muito bem. Já quem não estava bem na Champions, por incrível que pareça, era o Paris Saint-Germain, que começou o ano na zona de desclassificação, dá pra acreditar. Já na Ligue 1, eles lideravam com folga, é claro. Mesma coisa do Bayern de Munique e de Kompany, que vinha retomando seu espaço na Bundesliga e caminhando para mais um título. Enquanto a Liga de Portugal via ali um embate ferrenho entre os três grandes, nada muito definido, além da certeza de que o Gyökeres pelo Sporting estava metendo gol a rodo. Já na Holanda, o PSV liderava o campeonato e parecia que ia ganhar de forma tranquila, mas foi exatamente aí que a gente teve as maiores reviravoltas do ano, tá? Enquanto tudo isso acontecia no futebol europeu, no finalzinho de janeiro, uma notícia chocou o mundo. O Neymar interrompeu a sua curta passagem pelo futebol árabe e voltou pro Brasil para defender novamente o Santos, recebido ali com muita pompa e muita festa. Eu vou te falar, esse ano não dá pra dizer que passou rápido, mano. Aconteceu muita coisa esse ano, bicho. Não passou rápido esse ano, não passou rápido. Aconteceu muita coisa esse ano, mano. Esse ano ele passou lentinho. Pô, o Neymar saindo do Al Hilal nem parecia que foi esse ano, pô. E foi. E não seria o único reforço europeu do futebol brasileiro, porque no comecinho de fevereiro o Palmeiras anunciava a contratação de Vitor Roque. E é curioso porque o Roque era uma promessa gigantesca, inclusive na retrospectiva de 2024, a gente começa falando da ida dele pro Barcelona. Aí depois de não dar muito certo na Europa, ele acaba retornando pro Brasil, tendo um começo complicado, mas depois voltou a brilhar. Enquanto isso, na Europa, alguns jogos marcantes. Na Copa da Liga Inglesa, o Tottenham milagrosamente venceu o Liverpool antes de tomar 4-0 no jogo de volta e ser eliminado com requintes de crueldade. Outra eliminação cruel foi na Champions, onde o Real enfrentou o Manchester City, um clássico moderno, né, que vem acontecendo aí toda a temporada, e os merengues venceram os dois jogos, a volta inclusive com um hat-trick do Mbappé. Isso foi na fase de playoffs da UCL e quem também tava lá era o PSG, e foi ali que eles começaram a se recuperar de forma impressionante, metendo um sonoro 10-0 no agregado pra cima do coitado do Brest. De repente, mas o Brest também, ali, né? O Paris dos humildes, né, montado pelo Luiz Henrique. E no momento em que muitos campeonatos já estavam mais ou menos decididos, na Holanda o Ajax dá uma arrancada impressionante, ultrapassa o PSV na tabela e ainda abre vantagem na liderança. O gigante acordou, né? Até porque o mês de março começa e o Ajax vence o PSV lá em Eindhoven, abrindo 9 pontos na liderança. A torcida gritava o nome do técnico Farioli e tudo. Era só não fazerem uma besteira, né, amigo? Mas o problema é que no mês de março, a sorte de alguns times começou a ir pelo ralo. Na Copa da Liga, o Liverpool, por exemplo, pegou o Newcastle na final e perdeu o título pros Magpies. Foda. Um cabeceio fantástico do gigante Dan Burns. E depois o Isaac completando o placar no que seria uma lei do ex futuro. E o primeiro grande troféu do Newcastle em 70 anos. Enquanto na Champions, o líder e favorito Liverpool pegou o PSG. E no primeiro jogo, o Paris simplesmente amassa, destrói e mesmo assim perde por 1-0. Mas na volta, a situação se inverte. É o PSG que vence por 1-0 lá na Inglaterra, leva o jogo para os pênaltis. E foi assim que o quase eliminado Paris derrubou o favorito da competição e embalou para nunca mais parar, né? Nesse momento também rolou uma inversão
inversão interessante porque o Salah, que era favoritaço a bola de ouro, acabou ficando mais pra trás e quem surgia como um dos favoritos agora era Ousmane Dembélé. Falando em eliminações e Champions, também é em março que o Real Madrid pega o Atlético e elimina os colchoneiros da forma mais cruel possível. O jogo vai para os pênaltis e o Atlético de Madrid é eliminado porque o Julián Álvares, na hora de cobrar sua penalidade, escorrega um pouquinho com o seu pé, dá 2 toques na bola. A cobrança dele foi anulada, moleque. na hora ninguém entendeu direito, mas o Real Madrid passou. Pouco tempo depois, as regras seriam mudadas e se hoje acontecer um caso como esse do Julián Álvares, o gol não vai ser anulado, mas sim o pênalti vai ser batido novamente. E falando em mudança, ainda em março, Dorival Júnior foi demitido do comando da seleção brasileira depois de uma passagem bastante ruinzinha. Nesse momento se falava em Jorge Jesus, comentava sobre a possibilidade do Ancelotti, mas ninguém sabia de nada. O mês de abril começa e no dia 2, Diogo Jota marca o gol da vitória do Liverpool contra o Everton no derby. Esse que infelizmente acabaria sendo o seu último gol. No dia 4, o Eurão aqui lança o nosso vídeo mais popular do ano, que foi o Entradas Brutais. E eu aproveito para agradecer a todos vocês que assistiram esse vídeo ou qualquer outro conteúdo do nosso canal. Não vi esse vídeo não, depois eu vou ver. Já tivemos o vencedor da Ligue 1, que para surpresa de 0 pessoas foi o PSG. Enquanto na Premier League, mesmo com o fim de temporada um pouco turbulento, o Liverpool garante o título sob o comando de Arne Slot, com o Salah deitando e rolando e se tornando cada vez mais ídolo dos Reds. Nesse momento aí, lá no clube, era só festa, tá? Ninguém imaginava o que viria pela frente. Falando em título, não só o Barcelona tinha assumido a liderança de La Liga, como na final da Copa do Rei, em mais uma disputa contra o Real Madrid, os culés garantiram o título num frenético 3-2, um jogaço com o Yamal brilhando, Mbappé marcando gol de falta e o herói improvável Koundé resolvendo na prorrogação. Na Champions, o Barcelona também meteu 4-0 no Borussia Dortmund e ia apontando ali como favorito, enquanto o Real Madrid enfrentou o Arsenal e a gente viu talvez o momento mais incrível dessa edição. Falta ali perto da área e o Declan Rice do Arsenal, que nunca tinha marcado um golzinho sequer de falta na carreira, mal cobrava falta, pra ser sincero, moleque, olha essa falta. E a segunda é mais depois, foda. Nova falta pro Arsenal, o Rice vai lá e marca outro gol absurda, mais perfeito ainda. Duas cobranças de cinema para eliminar o Real Madrid e botar o Arsenal nas semis. E fica a curiosidade que desde então o Rice não marcou mais nenhum gol de falta, tá? Ele simplesmente resolveu destruir o Real Madrid num dia e depois de descansar. Isso é inacreditável. Mas todo mundo sabe que ninguém liga pra Champions League, né? Enquanto os bobão estavam assistindo isso aí, os verdadeiros amantes do futebol estavam vendo a competição mais importante, a Europa League, com o Tottenham abdicando completamente do estilo de Ange Postecoglou pra meter um futebol defensivo e horroroso contra o Frankfurt e classificando então pra semifinal também. Do outro lado da chave, o Manchester United também tentava salvar a sua temporada tenebrosa. E a gente teve um dos jogos mais insanos do ano. Um 5-4 contra o Lyon, que teve simplesmente 5 gols na prorrogação. E o Maguire saindo como herói no final. E é em maio que praticamente tudo da temporada se resolve e foi o mês mais quente do ano no futebol, com certeza. Na Holanda, o Ajax começou a tropeçar sem parar nas últimas rodadas, viu a vantagem... Cara, eu vou te falar que a estética do Ajax de uniforme é muito linda também, mano. É um dos uniformes de padrão de uniforme mais bonito que tem no mundo, mano. Acho lindo demais o Ajax, o uniforme deles. Muito lindo. De 9 pontos derreter e o PSV foi campeão holandês de novo. Sem dúvidas, uma das maiores pipocadas da história do futebol europeu. Na Premier League, a gente teve um momento engraçado quando o juizão caiu machucado e o Jamie Vardy pegou o apito dele para marcar a falta. Impressionante como é lendário esse homem, que também depois se despediria do Leicester num último jogo emocionante e sendo certamente o maior jogador da história do clube. O Vardy foi parar na Cremonese. Outro título insano foi a vitória do Crystal Palace para cima do Manchester City, vencendo a Copa da Inglaterra com um gol solitário do Eze, que também se tornou um dos maiores ídolos do clube naquele momento. Afinal, foi o primeiro grande troféu da história do Palace, tá? Enquanto isso, na segundona inglesa, o Sunderland vence o playoff de forma emocionante e volta para a primeira divisão depois de muitos anos. Pra ser saco de pancada, que nada, vai duvidando dos caras. Na Espanha, o Barcelona vence mais um El Clássico. De novo, um jogaço 4-3. Pô, Real Madrid muito freguês, hein, mano? Mbappé e 2 gols do Rafinha. E logo depois, o Barça conseguiu garantir o seu título de La Liga. Já o Real Madrid se afundou numa das maiores pequenas crises aí que eles têm a toda hora, né? Essa contou com o Ancelotti sendo anunciado antes da hora na seleção brasileira, coisa que ele não gostou nada, né? Pro lugar do Carleto foi contratado Xabi Alonso, que tinha feito um trabalho brilhante no Bayer Leverkusen.
Além da despedida dele, tivemos a saída de Luka Modric do Real Madrid. Craque. Simplesmente o jogador mais vitorioso do maior clube do planeta. Cara, hoje eu me deparei no Twitter com jovens falando que o Mesut Ozil jogou mais bola que o Modric. Eu me deparei com essa opinião, assim, inacreditável, tá ligado? Assim, é bizarro, bizarro. Mas tudo bem. E jogou, que Deus te perdoe, que Deus te perdoe. Ele vai te perdoar, fica tranquilo. Na Itália, o Bolonha do excelente treinador Vincenzo Italiano vence o Milan por 1-0 e conquista a Copa da Itália, o primeiro grande título do clube em 51 anos. Já o Napoli de Antonio Conte vence a Série A italiana com o brilho do homem que se reinventou. McTominay, craque de bola, tá? O craque do campeonato. O homem tem aura demais, pô, não tem jeito. Ainda em maio, o Sporting garante o bicampeonato. O Ozil é o melhor segundo volante que eu vi jogar. Ainda bem que tu viu ele jogar, então, de segundo volante, hein? Ainda bem que você viu. Foda. Segundo volante, né? Português, dessa vez com uma campanha que contou com os caras tendo 3 técnicos diferentes. Os Leões também levaram a Taça de Portugal de forma simplesmente insana. O Benfica ia vencendo por 1-0 até que o Gyökeres guarda de pênalti aos 56 do segundo tempo. Inacreditável, Depois né? o Sport amplia na prorrogação e acaba levando a dobradinha nacional. O atacante do ano tinha tudo pra ser o Gyökeres, mas a verdade é que no campeonato alemão, Harry Kane tava marcando gol a rodo e ganhando o primeiro título oficial da sua carreira, levantando aquele prato maravilhoso lá com o Bayern de Munique. Enquanto a final da Copa da Alemanha teve um confronto bem inesperado entre Stuttgart e Arminia Bielefeld, que mesmo assim bateu o recorde de ingressos vendidos para uma final, tá? O Stuttgart deu uma atropeladinha de leve e foi campeão. E se tava todo mundo quebrando jejum e seca, tava na hora do galoso também. Depois de passar do Bodo Glimt nas semis, o Tottenham enfrentava o Manchester United na final da Europa League para ver qual dos dois times salvaria a ridícula temporada que vinham fazendo. O Manchester United pressionou, mas Brennan Johnson, o iluminado, toca ou não toca na bola para fazer o gol solitário e dá o primeiro título pro Tottenham em quase 2 décadas. E também o primeiro troféu de Heung-min Son com a camisa do clube, se eternizando como um ídolo por lá. Ange Postecoglou tinha falado que sempre ganha um troféu na sua segunda temporada, foi lá e cumpriu. Porém, apesar da conquista, o ano do Tottenham como um todo foi deplorável e assim o homem, mesmo vencedor, foi demitido do cargo. Também rolou a final da Conference League entre Chelsea e Betis, com os Blues amassando o Palmer brilhando muito, vencendo, sendo campeão e depois botando ali a taça dentro das calças. O homem ganha o troféu e usa pra coçar o saco, é brincadeira, né? Já na Champions, a semifinal teve o Arsenal sucumbindo pro incrível PSG de Luiz Henrique, enquanto o Inter de Milão e Barcelona travaram 2 batalhas épicas. Primeiro, um 3-3 maluco na Espanha, e depois no San Siro, o Sommer fez um jogaço. A Inter empatou em 3-3 já no final dos acréscimos do segundo tempo com um gol improvável do Acerbi. Fez o 4-3 com um gol também improvável do Fratesi e foi pra final. Mas pra desespero dos pecado, afinal foda era Barça e PSG. Competição. Foi uma das maiores diferenças que a gente já viu numa final de Champions, com o PSG simplesmente tratorando sem dó nem piedade. 5-0 com show de Désiré Doué. E o Paris então finalmente, 14 anos depois de ser comprado pelo Qatar, foi campeão da Liga dos Campeões pela primeira vez. Enquanto isso, o Simone Inzaghi, depois de fazer um trabalho brilhante com essa Inter de Milão, saiu pra treinar o Al Hilal. E bem rapidinho, só pra não dizer que eu não comentei, porque eu falei das secas aqui, né? O Union Saint-Gilloise é campeão belga depois de 90 anos. Union Saint-Gilloise. O Go Ahead Eagles leva a Copa da Holanda, quebrando uma seca de títulos que já durava 92 anos. Que Realmente 2025 foi o ano em que os humilhados puderam finalmente ser exaltados. Final de temporada europeia e o Gasperini, depois de fazer um trabalho brilhante de 9 anos na Brasil, Atalanta, não, sai né? pra comandar o time da Roma. E a gente mal consegue respirar porque futebol europeu quase não tem férias e já tava começando ali a Mas ano que vem a gente vem pra Nations espica, League. Vascão. Foram jogos que contaram com o brilho de 2 craques de gerações diferentes. Por Portugal, o CR7 decidiu contra a Alemanha, enquanto o novinho Yamal bota o jogo contra a França no bolso. Isto é Cristiano Ronaldo, caralho. E é aí então que esse confronto geracional na final acaba 2-2, vai pros pênaltis, o Moratinha bate mal demais, perde a sua cobrança e assim o Robozão ganha a Nations League pela 2ª vez com Portugal, consolidando mais ainda o seu nome na história. Foto foda, tem que respeitar.
Cristiano Ronaldo, o GOAT. E acabou a temporada agora que nada. Logo em seguida já começou o Super Mundial de Clubes. Foi a primeira edição desse novo Mundial que vai acontecer a cada 4 anos. E a gente teve vários momentos marcantes, tá? Como, por exemplo... Moleque, ano que vem tem Copa do Mundo, porra! Que delícia! O Bayern metendo 10-0 nos coitados do Auckland City, um time cheio de jogador semiprofissional. Teve o Sérgio Ramos voltando a aparecer em grandes palcos e metendo gol contra a Inter de Milão. E mais do que isso, os brasileiros que não só não passaram vergonha, como mandaram bem demais. O Fluminense segurou o empate contra o Borussia Dortmund. O Botafogo venceu por 1-0 o PSG, campeão da Champions, esse jogo histórico pro futebol brasileiro. Enquanto o Flamengo botou os ingleses na roda e ganhou do Chelsea por 3-1. E depois tivemos também aquela bizarrice que pode ser uma palhinha do que talvez aconteça na Copa do Mundo 2026. Por conta das leis nos Estados Unidos, a cada vez que um raio for visto numa distância mínima do local do jogo, a partida tem que ser interrompida até o perigo passar. E por conta dessa regra aí, a gente viu uma partida entre Chelsea e Benfica demorar simplesmente 5 horas pra ser concluída. Cara, eu vou te falar, a Copa do Mundo ano que vem vai ser um inferno por conta disso, mano. Inferno. Pode ter certeza que vai ter jogo pra caralho pausado. Vai ser uma pica. Se a gente em casa assistindo tava cansado e já querendo desistir de ver o jogo, imagina os jogadores que estavam lá, né? A gente também teve o Palmeiras vencendo o Botafogo, o PSG atropelando o Inter Miami do Messi por apenas 4-0 e o Bayern de Munique metendo 4-2 no Flamengo, que mostrou que quando eles queriam apertar um pouquinho, eles conseguiam subir o nível. Enquanto isso, o Fluminense venceu a vice-campeã da Champions, Inter de Milão, por 2-0, uma batalha histórica, e naquele momento ali, Renato Gaúcho era melhor que Guardiola, tá? Só que o futebol é tão doido que poucos meses depois ele tava saindo do comando do tricolor. Com o Super Mundial surpreendendo, o mês de julho prometia, mas infelizmente começou com uma notícia trágica que pegou todo mundo de surpresa. Pouco tempo depois de vencer a Nations por Portugal e só alguns dias depois do seu casamento, o jogador do Liverpool, Diogo Jota, e seu irmão André Silva sofreram um acidente de carro e acabaram falecendo, comovendo todo mundo que gosta de futebol e colocando o esporte de luto. O Super Mundial continuou, entretanto, e em meio a homenagens ali ao Diogo e seu irmão, o Fluminense continuou surpreendendo, vencendo o Al Hilal mais uma vez de forma heróica, enquanto o Palmeiras perdeu para o Chelsea no jogo que foi a despedida de Estevão do time brasileiro e justo contra o seu futuro time. E é engraçado pensar que ele se despediu dessa maneira e hoje tá torando lá pelo Chelsea. Falando em brasileiro nos Blues, dessa vez foi a vez do Chelsea vencer o Fluminense com requintes de crueldade, porque foi com gols de João Pedro, cria das Laranjeiras, que tava começando no Chelsea e justamente contra o clube que formou ele, né? Doideira demais. E na final do Super Mundial, o campeão da Conference então enfrentava o campeão da Champions e, pra surpresa de todo mundo, o PSG, que era leão, virou gatinho. O Chelsea foi muito melhor com a estrela do Palmeiras. Real esse jogo, né? E assim, com 3-0 foram os primeiros campeões desse novo Mundial. Nas comemorações, quem não gostou muito foi o técnico do PSG, Luiz Henrique, que ficou bravo e empurrou o João Pedro. Cenas lamentáveis de um cara tão bacana que é o Luiz, mas que nessa aí deu uma de mal perdedor. E finalmente, com o fim do Super Mundial, então, férias no futebol europeu. Não teve férias nenhuma. A temporada já tava começando novamente e a janela de transferências acelerando. A gente fez um vídeo só resumindo essa janela, mas algumas das principais contratações foram o artilheiraço Gyökeres chegando no Arsenal, o meu, o seu, o nosso ídolo Noni Madueke fechando com os Não gosto desse jogador, Madueke. E Acho super valorizado. Jogador comum. os caras estavam com tudo porque deram um chapéu no maior rival, Tottenham. O Eze estava pronto pra assinar pelo galão, mas deu uma ligadinha de última hora pro Arteta e acabou fechando com o lado vermelho de Londres. Esse é craque Falando também, no Totão, teve a contratação do Xavi Simons, que por enquanto não engrenou. O City se aproveitou de que o PSG tava chutando o Donnarumma, melhor goleiro do mundo, foi lá e contratou o homem, enquanto o Liverpool investiu pesado e quebrou seus recordes de contratação com as chegadas de Ekitike, Wirtz e Isaac, o que indicava uma temporada absurda dos Reds, né? Mas por enquanto não foi bem assim. Também tivemos a ida do De Bruyne pro Napoli, depois de se tornar uma lenda eterna por lá. O Modric foi jogar no Milan já com 40 anos. Trent Alexander-Arnold foi pro Real Madrid e considerado ali uma cobra, um traidor pelos torcedores do Liverpool. O Rashford emprestado no Barça, o Luiz Dias no Bayern. E já entrando no mês de agosto, a despedida mais sentida.
Nosso querido Heung-min Son dá adeus pro Tottenham e vai jogar na MLS, marcando o fim da sua passagem histórica. Porra, podia mais o Sonaldo no futebol europeu, hein? Muito obrigado, Son, seu coreano maravilhoso. E por falar em Tottenham, o começo de temporada tem logo uma totada. Na Supercopa da UEFA, o time agora comandado pelo Thomas Frank enfrenta o PSG e consegue jogar muito bem, abrindo 2-0 e encaminhando mais uma taça. Porém, tem coisas que só acontecem com esse time. Os Spurs tomam um empate praticamente no último lance do jogo e perdem o troféu nos pênaltis. Outra Supercopa foi a da Inglaterra e pouco tempo depois de ganhar o primeiro grande título da sua história, o Crystal Palace encarou o Liverpool e ganhou mais uma taça de elite, vencendo os Reds ali craque de nos bola pênaltis. também. Talvez um presságio de que a sorte do Liverpool iria virar, mas nesse momento eles tinham começado a Premier League com 5 vitórias em 5 jogos e tudo parecia que estava indo muito bem. Quem estava muito mal era o Manchester United de Ruben Amorim, que foi enfrentar o craque de bola, Bryan Bilmore. modestíssimo Grimsby Town da 4ª divisão pela Copa da Liga e conseguiu ser eliminado. Não foi verdade. em pleno Old Trafford, mas foi um vexame da mesma maneira, e se você pegou a referência, deixa nos comentários. Na França, João Neves do PSG faz um Craque de hat-trick contra bola. o Toulouse, e o que isso tem de mais pra entrar numa retrospectiva? Duas é que bicicletas, 2 né? gols foram de bicicleta. A gente também teve a confirmação de que os carismáticos e pequeninos Kairat do Cazaquistão e Pafos do Chipre iriam jogar a fase de Liga da Champions. E por falar em Liga dos Campeões, o Fenerbahçe de José Mourinho acabou sendo eliminado pro Benfica na pré-Champions e assim foi demitido do cargo. Como o futebol é incrível, a gente abre o mês de setembro com o Mourinho José Mourinho sendo do contratado Benfica. justamente pelo próprio Benfica que tinha acabado Futebol de é eliminar foda. ele. Enquanto isso, Erik ten Hag foi contratado para ser o técnico do Bayer Leverkusen, mas depois de um começo horripilante e sem a confiança de ninguém lá dentro, ele foi demitido com apenas 2 rodadas do campeonato Isso é um horrível. alemão. Enquanto isso, o Nuno Espírito Santo, que tinha feito um trabalho brilhante do Nottingham Forest, acabou também entrando numa briga ali com o dono Marinakis e foi mandado pra rua. A solução? Contratar Ange Postecoglou, cujo estilo de jogo era simplesmente diametralmente oposto ao do Nuno. Como era de se prever, o time desmoronou e deu pouco mais de 30 dias pro Ange também ser mandado pro olho da rua. Tivemos também um lance super curioso no clássico entre Juve e Inter de Milão, com os irmãos Thuram sendo pegos na câmera do árbitro ali com a mesma expressão no rosto, um do ladinho do outro, foi muito fantástico. E mais tarde teria outra imagem incrível desses dois ao mesmo tempo. Dia 19 de setembro teve um evento aqui na cidade onde eu moro e eu acabei conseguindo encontrar e tirar foto com o nosso querido Fabrício Romano, olha aí. Olha aí. Enquanto isso, no dia 20, Ruben Amorim vinha fazendo um trabalho péssimo no Manchester United, tava prestes a ser demitido, mas foi jogar contra o Chelsea, o goleirão Robert Sanchez foi expulso logo no comecinho e assim os Red Devils conseguiram vencer, aliviar a crise e por enquanto eles se mantêm lá no cargo. E finalizando setembro, tivemos a cerimônia da Bola de Ouro e pra surpresa de ninguém, Dembélé acabou sendo eleito o melhor jogador do planeta. Uma redenção incrível, uma volta por cima de cinema, porque ninguém podia imaginar isso naquela época em que ele estava toda hora lesionado no Barcelona. Já o Rafinha não ficou nem no top 3, o que muitos consideraram aí um absurdo completo. Injustiça. No dia 29 de setembro, a gente tem mais uma notícia bastante triste, o falecimento do jornalista Paulo Amigão. Soares, o Amigão, que eu tenho certeza que marcou muito a vida de vários de vocês. Eu, como um cara que tive a ESPN Brasil praticamente como a minha universidade do futebol europeu quando eu comecei a acompanhar, valorizava muito o trabalho dele e realmente fiquei bastante triste. Chega o mês de outubro e a gente tem a histórica classificação da seleção de Cabo Verde para a Copa do Mundo. É O verdade, Eurão tem acompanhei pelo público lá, Brownie, então né? Um grande abraço para quem tá nos ouvindo de Cabo Verde e nos vemos na Copa. Também vale mencionar as classificações do Haiti e da seleção de Curaçao, que se tornou o menor país a ir para uma Copa do Mundo. Por falar em menor, o Mialbi, time minúsculo de uma vila de pescadores, acaba sendo campeão sueco. Você pode não dar a mínima pra essa história, mas pra eles lá é o equivalente do que o Leicester fez em 2015 e 16 na Premier League. Por falar em Premier League, o Estevão marca o gol da vitória do Chelsea sobre o Liverpool no finalzinho e vai engrenando cada vez mais. Por exemplo, fez gol também nos seus 3 primeiros jogos na UEFA Champions League. Já na Espanha, o Real finalmente consegue quebrar essa freguesia recente do Barcelona e vence o time culé, com o Yamal meio que pagando pela sua boca, né? Já que antes do jogo tinha dado uma provocada
pancada no Real Madrid e acabou tendo que Na ficar Kings quietinho. League. Eu sou fãzaço dele, mas esse ano ele mostrou algumas atitudes meio marrentas ali que são um pouco preocupantes, tá? Falando em Barça, o mês de novembro começa com os culés conseguindo retornar pro Camp Nou, o lendário estádio que estava há muito tempo em reforma, continua com capacidade reduzida, não tá completo, mas deu pro Barcelona sentir o gostinho da sua casa novamente e inclusive Gramado conseguiu impecável, vencer, né, nesse retorno. Já falando de Arsenal, na Premier League eles estavam liderando e na Champions também, com a arma principal sendo as jogadas ensaiadas no escanteio, falta ou até lateral, que se espalhou pela Premier League e a gente viu vários times voltando a utilizar o famoso lateramento aí no campeonato inglês, pra deixar o Rory de leve, né? orgulhoso demais. E falando em Arsenal, teve goleada contra o Tottenham com 3 gols do Eze, só pra jogar sal na ferida, o jogador que tava quase fechado com os Spurs. E antes da partida, o Thomas Frank, técnico do Tottenham, brincou perguntando: Who's Eze? E aí deu ruim, mas pelo menos esse jogo também teve Não pode fazer isso, bicho. Não pode dar munição pro um adversário. momento marcante do ano, que foi o Richarlison fazendo um gol do meio do campo. Falando em Tottenham, em novembro eu fui pro Brasil e acabei conseguindo encontrar alguns membros da equipe do Eurão pela primeira vez e também tive o prazerzaço de trombar com alguns fãs do canal aí. Por falar nisso, um adendo bem rápido, foi um ano novo e bem diferente pro canal de cortes do Orofute, porque eu comecei a fazer vídeos pós-jogo e realmente a galera gostou muito, tem dado bastante certo, muito obrigado pelo apoio. Se você não conhece o canal de cortes ainda, tem um cardzinho aqui, clica e ajuda a gente a chegar em 200 mil inscritos, beleza? Por falar em uma marca assim bem redonda e bem bonita, se inscreva. O Cometa Haaland chegou a 100 gols na Premier League, se tornando o jogador que precisou de menos partidas para atingir essa marca. Alexander-Arnold voltou a Anfield para jogar contra o Liverpool e foi vaiado. Gueye do Everton brigou com um companheiro de time e foi expulso por isso. Cristiano Ronaldo fez um gol de bike maravilhoso e se aproximou mais dos seus 1000 gols. Enquanto isso, dias depois, o Messi levou o Inter Miami ao primeiro título da MLS. E nenhum dos dois está no futebol europeu, mas são Messi e Cristiano, né? Não tem como. Certo, tem que falar mesmo. Também tivemos muitos jogos importantes na classificação para a Copa do Mundo, com o Troy Parrott virando herói da seleção da Irlanda, enquanto o McTominay deu a bicicleta mais alta já registrada para ajudar a colocar a Escócia na Copa. E para enfrentar o Brasil, tá? Porque no começo de dezembro a gente tem o sorteio da Copa do Mundo, numa cerimônia que ficou marcada por um momento vergonhoso em que a FIFA inventou um prêmio para acariciar o ego de Donald Trump. A gente teve no final das contas uma fase de grupos um pouco xoxa, porque não tem nenhum grupo da morte. A Copa do Mundo na fase de grupos tá um pouquinho diluída, mas o Brasil pega Marrocos, Haiti e a Escócia de McTominay. Inclusive já foi prêmio da paz que ganhou o Donald Trump? Como é que foi? Eu confesso que eu fiquei alheio um pouco ali. É prêmio da paz o nome do prêmio. Eu sabia que tinha um prêmio, né? Mas não sabia se é o prêmio da paz. É foda. Fica a chamada aqui que 2026 vem muita coisa de Copa do Mundo aqui no canal, beleza? Então se você não é inscrito ainda, se inscreve aí pra acompanhar com a gente. Em 2026 vem muita coisa de Copa do Mundo aqui no canal também, beleza? Se você não é inscrito, se inscreva também, por favor. Obrigado. No Liverpool, a crise se instala com o Salah numa declaração falando mal do Arne Slot, o Slot respondendo e retirando o Salah da relação da próxima partida. E mesmo tudo isso, eventualmente parecendo que se resolveu, 2026 tem toda a cara de dramalhão pros Reds. Assim como o Real Madrid, que a gente sabe que tem uma cobrança absurda, e o Xabi Alonso, depois de fazer um começo um pouco questionável, parece que tem momentos que ele tá na corda bamba também. Outro clube decepcionando é o Tottenham, que pelo menos conseguiu tirar esse fotão aí, que sinceramente ficou maravilhoso. O Vascão reproduziu. Pelos garotos do Vasco. No fim do ano, Desiré Doué foi eleito o Golden Boy numa cerimônia. Cara, vocês perceberam como o Vascão é protagonista do mundo do futebol? Até num vídeo de um canal sobre o futebol europeu, falando de futebol europeu, o Vasco aparece. O Vasco é protagonista demais, cara. Bem debaixo dos panos, ninguém sabia que estava acontecendo direito, e ele claramente ganhou pela sua final. Ganhar o Golden Boy é sacanagem, é Ryan, pô. Final de Champions absurda. Numa cerimônia bizarra do FIFA The Best, que nem sequer estão chamando de cerimônia e sim de jantar de final de ano, Dembélé foi eleito o melhor do mundo também pela FIFA, mas a minha impressão é que esse prêmio aí tem cada vez menos valor. Enquanto isso, no Mundial de... agora é Intercontinental novamente, o PSG pega o Flamengo na final e o time brasileiro faz bonito, com o Luiz Henrique dizendo que o Fla poderia ir pra Europa e bater de frente com qualquer um. De igual pra igual. Toma. Mas nos pênaltis, o brilho do goleirão... Lenda! Por favor, palmas, palmas. Palmas para o nosso monstro, palmas. Por favor, por favor. Todos de pé.
Ídolo brasileiro. Safonov. Safonov é incrível, o primeiro goleiro a defender 4 penalidades numa competição oficial da FIFA. E assim o Paris Saint-Germain acabou o ano campeão do mundo também. Tem mais uma última coisa pra falar, mas antes eu queria agradecer a todos. Ficou com o cu na mão? Cara, pior que eu não fiquei, porque eu tava com o cu na mão pra Vasco e Corinthians. E meu cu, vocês entenderam, né? Aconteceu o que aconteceu. Vocês que acompanham nosso trabalho aqui, o Eurão não seria absolutamente nada sem vocês. A gente preza por fazer um trabalho... Eu também não seria nada sem vocês, galera. Muito obrigado, viu? A todos que acompanharam essa trajetória maravilhosa do canal do YouTube de Lives nesse ano 2025, beleza? Olha que bonito, olha que alegria. De qualidade, original, e o apoio de vocês pra gente continuar podendo fazer isso é muito importante. Então, muito obrigado por mais um ano. 2026 tem mais. E pra não dizer que a gente... Porra, cara, a gente podia encerrar o ano num clima tranquilo, né? Um clima ameno, eu e vocês. Uma paz, um clima de amor, de carinho, de amizade, entendeu? Todo mundo se amando. Começar 2026, entendeu? Eu não vou falar que com o pé direito e com o pé esquerdo, porque daqui a pouco o nego vai fazer manifestação aí pra não usar chinelo. Então, assim, começar o 2026 com os 2 pés, né? Com os 2 pés juntos. Amigos para um ano maravilhoso, entendeu? Não falou em 2025, o torcedor do Manchester United disse que só cortaria o cabelo se o United vencesse 5 partidas seguidas. E hoje a cabeleira do homem já pode ser vista lá da Estação Espacial Internacional. Eu tô um pouco irritado com esse rapaz também, não sei porquê. Já passou a graça pra mim, já me irritou. Tá aí. Nacional. Tá com inveja do cabelo dele ser calvo? Pode ser também.